Boa noite! É bom demais estarmos novamente reunidos para aprendermos como melhor cuidar do nosso corpo, da nossa vida, da nossa família, das nossas amizades. E hoje nós precisamos dar uma volta no tempo e ver o que fizemos, né? Se vale a pena lembrar. Se vale a pena lembrar é simplesmente para testemunhar, né? Muito bem, então é bom demais ter a sua companhia, que Deus lhe abençoe, lhe fortaleça, prepare o seu coração para receber nesta noite a mensagem que vem do trono de Deus, através do servo dele, o Dr. Júnior, diretamente para o seu coração, tá? Esta série é hora de entregar, veio na hora certinha mesmo, é hora de entregar. E nós esperamos que você decida, viu, durante esta semana, entregar realmente a Deus a sua vida, porque aqui neste mundo tudo é passageiro. Você precisa tomar essa decisão. Boa noite, meninas. Boa noite, irmã Tudo Lúcia. bem? Boa noite. Vocês são bem-vindas também a esse bom lugar. Sem vocês aqui não tinha muita alegria, tá? E vocês cantam e tocam o coração do nosso povo, preparando eles para receber a mensagem que o Dr. Júnior traz. E agora, neste momento, nós vamos dar um alô, um abraço, viu? Bem especial, vou estar dizendo o nome aqui dos pontos. O primeiro para você. Você manda lá rapidão, Eliana manda, porque nós vamos falar todos os pontos onde o nosso povo maravilhoso, pessoas valiosas, estão estudando com pessoas amadas que desejam se preparar para o céu. Olhem, é um ponto que está pipocando de adolescentes. O ponto da nossa irmã Ivonete. Um abraço especial a cada um daqueles adolescentes, daquelas crianças e daquelas jovens que estão estudando com a irmã Ivonete. Que o Senhor possa ser presente aí na sua casa, irmã, e na vida de cada um deles. Irmã Eliana para Vanilson e Irene. Boa noite, queridos que estão aí na casa do irmão Vanilson, com a irmã Irene. Todos vocês, que o Senhor possa tocá-los nos seus corações. E é motivo de grande alegria ter a companhia de cada um de vocês conosco. David, Paulo Falcão. Irmão David, que o Senhor possa estar aí junto com você e com todos que estão ao seu lado aí estudando a sua palavra. Olha, um abraço triplo para Porto Alegre, que é lugar de gente alegre. Porto Alegre é gente alegre. Então, olha, lá nós temos 3 pontos. Um ponto que está sendo dirigido pelos nossos irmãos Edson e José Dilson. Outro ponto que está sendo dirigido por mulheres. A nossa irmã Maria Francisca e as mulheres de oração. Com certeza esse ponto de Porto Alegre vai dar muitos frutos. E o outro ponto está sendo dirigido pelos nossos irmãos Daniel e Elisângela. Vocês duas aí de uma só vez, mandam um abraço especial para eles aí. Um abraço a todos vocês. Um abraço triplo, né, para esse povo maravilhoso. Um abração especial para nossa irmã Clemilda, lá de São Domingos. Um abraço para vocês que estão aí com a irmã Clemilda. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar o coração de cada um de vocês. Nosso irmão Alexandre em Panelas. Que vocês, que são joias preciosas do Senhor aí em Panelas, possam ser ouvidos pelo Espírito Santo de Deus e se decidam para estar ao seu lado. Olha, e Puiru, Eliana, nós temos 2 pontos. O ponto da nossa irmã Vilma e o ponto do nosso irmão Danilo. Abração para todos vocês aí de Ipuiru, que o Senhor Deus esteja com vocês e que muitas decisões sejam para a honra e glória do nosso Pai. E o outro abraço, Ana Célia, vai para o nosso irmão Bruno e Chicão, lá de Eugênio Barros. Meu irmão Bruno e Chicão, que o Senhor seja com vocês e seja também com cada um que estão estudando aí. Então sintam-se abraçados, amados e valorizados como pessoas, tanto os instrutores como você que está nos assistindo. E um abração especial para os nossos irmãos de Presidente Dutra que estão conectados.
aos meus estudos, que toda noite nós já tivemos o presencial, mas que toda noite estão aí conectados conosco, participando. Quero agradecer de coração aos que já se decidiram pelo batismo, que o Senhor seja com você, e aqueles que estão pensando que o Senhor possa te ajudar nessa decisão. Irmã Eliana, nesta noite nós vamos desafiar novamente, né, os nossos amigos, primeiramente os nossos instrutores, para motivar aí o seu ponto, para que a pessoa, viu, que decidir, escreva um cartãozinho dizendo, eu entrego, e coloca um coraçãozinho mais embaixo, tá? Eu entrego, porque é uma decisão dele, dizer que está entregando o coração a Jesus. E sábado à noite a gente vai confirmar essa decisão dele através de que, Eliana? Do batismo. Vai acontecer aonde, Ana Célia? Aqui na Igreja Central de Presidente Para a glória de Dutra. quem, meninas? Do Senhor nosso Deus. E nós estamos alegres ou não? Muito. Muito felizes, viu? Nós estamos felizes demais. Porque você está se preparando para ir para o céu. Nós estamos com o coração cheio de muita alegria. E falar em alegria, nós vamos agora orar, agradecer ao nosso Deus, porque realmente nós estamos alegres por ter a sua companhia, tá? Por você todas as noites estar conectados, ouvindo aí as orientações que são dadas com muito carinho. Vamos orar. Vamos, querido, neste momento convido vocês a fechar os seus olhos e falarmos com o nosso Deus através de uma oração. Oremos, nosso Deus, amado Pai, graças nós te rendemos, Senhor, por estarmos reunidos mais uma vez para honrar e glorificar o teu nome. E neste momento queremos pedir ao Pai que o Senhor venha aceitar nossa adoração a ti, venha ser com cada pessoa que neste momento está ouvindo a tua voz, que o teu Santo Espírito possa tocar em nossos corações e que venha transformar e mudar tudo aquilo que não é do teu agrado, Senhor. Permaneça conosco, aceite este louvor, essa adoração ao teu santo nome, ó Pai, que seja como um perfume suave chegando em teu trono de graça. Permaneça conosco, seja com o Júnior que vai passar a tua palavra, com cada pessoa que está sendo usada por ti, Senhor, neste momento. É o que nós pedimos, ó Pai, não porque haja qualquer mérito em nós, mas por Jesus que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Agora, neste momento, vocês vão cantar. Convido o nosso povo e se unam a eles em louvor ao nosso Deus. E você não sabe, nesse primeiro hino, nós fazemos uma declaração a você, que nós queremos estar juntinho de você, lá no céu. Ouça o nosso recado através do louvor. Então, se conecte, viu? Convide os amigos e cantem. Como nós acabamos de falar, nesse hino, nós fazemos uma declaração a você. Nós queremos muito estar ao seu lado lá no céu, ao lado de Jesus. Então, que Ele possa tocar o seu coração, para que você também sinta esse desejo de estar ao nosso lado e especialmente ao lado do Senhor. Cante conosco. Nosso Senhor não tardará. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir. E quero junto a você lá no céu.
conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para orar. Eu quero me preparar, pois vamos logo subir e quero junto a você lá no céu conversar com Jesus. Não tardará. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para o lar. E você? Nós queremos ir para o lar e por isso todos os dias estamos buscando o nosso Senhor. Se você também quer ir para um lar de amor, um lar de alegria, sair desse sofrimento que é este mundo, nós te convidamos a entregar o teu coração ao Senhor, meu irmão, nesta noite e começar uma caminhada maravilhosa ao seu lado. Nós também agora vamos louvar a um Deus que é maior do que tudo. Cante conosco, faça desse hino sua oração. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Do fundo do coração. Maior que reinos e posições. Esse é o Senhor Jesus. E as maravilhas de todas as nações. Maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrer do sol, pensando em mim, foi maior. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Coração. Por amor de mim, morreu
assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior, mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Louvado seja Deus, Maria. Esse Deus grande, Esse é o Deus imenso, misericordioso. Esse Deus que é maior que tudo, é o Deus que te convida nessa noite para segui-lo. É o Deus do impossível, é o Deus dos milagres, é o Deus que tudo vê, é o Deus que está ao teu lado a todo instante. Nós vamos agora cantar o hino Entrega, na esperança de que você se entregue a esse Deus, assim como nós nos entregamos. Cante conosco nesse momento. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Diga, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Vamos servir esse Deus, pois Ele te guiará pelos melhores caminhos. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a Ti me entregar. Preciso ouvir Tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem.
Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. O Senhor seja louvado por todos sempre. Amém. Olá, boa noite. Que bom que Deus permitiu que estivéssemos mais uma vez aqui reunidos, né? Que alegria estarmos aqui mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Deus, ele permite esse nosso encontro não por acaso, é porque ele quer falar ao seu coração durante todas estas noites. Estamos aqui muito agradecidos pela oportunidade de podermos mais uma vez estarmos adentrando os lares das pessoas que estão nos acompanhando. Sei que muitos estão na casa de amigos, na casa de conhecidos, pessoas que foram convidadas e se reuniram em um único local, né? Pode ser em alguma congregação de igreja, pode ser alguma localidade desse tipo, mas o mais importante é que você nos recebe. Esse é o ponto principal. Você está nos recebendo todas as noites e o nosso coração enche de alegria por causa disso. Você é o motivo de nós estarmos aqui. Então, é uma gratidão muito grande quando nos encontramos, mesmo dessa forma. Mas estamos aqui todos reunidos em espírito, no mesmo espírito, o Espírito de Deus, para que possamos estudar sua palavra e ver o que é que Ele preparou para a nossa vida. É muito importante sabermos o que Deus tem preparado para a nossa vida. E eu tenho certeza que durante as 6 noites passadas, Deus preparou, nós vimos que Ele preparou coisas maravilhosas para cada um de nós. Agora cabe a nós realmente aceitarmos e buscarmos o que Ele nos dá de presente, de graça, né, pela sua graça, para realmente termos esse encontro também com Deus. Então, só uma pequena revisão. Durante essas 6 noites estamos estudando o tema de é hora de entregar. Né? Na primeira noite nós estudamos sobre entregar a vida, vimos de modo geral como nós podemos entregar a nossa vida a Deus. Né? Vimos de um modo mais abrangente o que a vida significa, como nós podemos entregar a vida, como o mundo aí fora trata essa vida, como Deus trata a vida. Nós vemos que Deus realmente valoriza cada ser vivo. E quando nós nascemos, é um convite de Deus para você, para mim, dizendo que Ele quer morar com cada um de nós eternamente. Nós vamos ver isso no estudo sobre o futuro, a hora de entregar o futuro daqui a 2 noites. Então, é muito importante nós termos esta noção. Outro ponto muito importante também que nós estudamos está relacionada à questão da entrega do nosso trabalho. Vimos que Salomão nos deu diversos conselhos sobre o trabalho, né? Que o trabalho ele tem que nos servir, na verdade. O trabalho tem que ser uma serventia nossa, que nós não devemos nos deixar levar pelo materialismo, que quando nós nos levamos pelo materialismo, nós nos tornamos escravos do trabalho, estamos correndo atrás de vento, né? Muito interessante essa expressão que Salomão usa, é vaidade, tudo isso é vaidade, é correr atrás do vento. Pessoas que vivem correndo atrás de ventania, nunca vão achar, nunca vão encontrar, nunca vão pegar. E nos fazem de bobos muitas vezes. Nós não podemos cair nesse tipo de conversa desse pessoal do mundo aí fora, vamos colocar assim. Vimos maneiras de nos livrar do materialismo, e o dízimo é uma maneira muito especial. É eu assumir que Deus me sustenta, vai me sustentar, e eu não devo temer nada disso. Eu não devo temer o que o trabalho, o que as pessoas acham, o que as pessoas querem que eu compre, porque aquilo não vai me contaminar. O dízimo é uma forma muito importante. Também estudamos sobre a família, entregar a nossa família a Deus, a forma como Deus vê a família, como Deus quer que as famílias sejam. No céu, na nova terra, haverá famílias ainda ali reunidas, e serão famílias de acordo com a vontade de Deus. Então, entregar a família é muito importante. Como o que o mundo diz que é legal,
pode nos destruir. Questões como infidelidade, questões como brigas, questões como desentendimentos dentro de casamento. Lembra do que Salomão diz? É melhor viver debaixo de uma mangueira no quintal, lá no quintal sozinho, do que numa mansão com uma mulher briguenta. Mas também isso vale para os homens também, né? Vale um homem briguento, é melhor a mulher morar sozinha no fundo do quintal. Então nós temos que lembrar de conselhos práticos para a nossa vida, para que a gente realmente, nesse espaço de tempo que estamos aqui ainda, vivermos bem, né? Mas futuramente teremos uma vida restaurada completamente. Também vimos sobre o estudo sobre nossos relacionamentos, que nós não podemos nos deixar ser tratados como objetos, né? O mundo quer nos tratar dessa forma. Você é aquilo que você consome, você é o seu carro, você é a sua casa, você é a sua roupa, você é o seu dinheiro. Você não é alguém. Você é algo que você tem. Então, isso é um perigo enorme para a nossa vida. E o mundo aí fora nos trata dessa forma, como objetos, uma relação de interesse. Mas nós vimos que Deus nos trata de forma especial. Para Ele, nós somos uma obra maravilhosa. E você também é uma obra maravilhosa. Então, é necessário entender isso e buscar aquele que te trata dessa forma. Também vimos a questão do estudo sobre o nosso corpo, né? Que nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Nosso corpo é onde nós vivemos, é a forma como nos relacionamos, é por ele que adoramos a Deus. E nós não podemos tratar essa obra maravilhosa onde Deus quer morar de qualquer maneira, através de vestimentas, através de alimentos, através de penduricalhos, de maquiagem, tantas coisas que nós não precisamos, porque a nossa beleza realmente tem que ser aquela natural. Aqueles que nos olham e nos criticam por quem somos, essas pessoas não estão interessadas em você, estão interessadas naquilo que você pode também oferecer. Estão tratando mais uma vez como objeto, mas você é o templo de Deus. Então seja e busque ser tratado dessa forma. E ontem nós estudamos sobre a mente, né? Como é pela mente que nós especificamente adoramos a Deus, que o povo receberá uma marca, que as pessoas serão seladas, outras marcadas na mente antes da volta de Jesus, que indicará realmente a forma como se adora. Vimos que pelo pecado, pela desobediência, infelizmente, muitas enfermidades apareceram, dentre elas enfermidades mentais. Vimos que depressão, que ansiedade, isso não é frescura, isso não é bobagem, isso não é uma coisa que é porque as pessoas querem ser assim. Vimos que nós podemos adoecer dessa forma, que a Bíblia registra pessoas de fé que desejaram a morte, que tiveram ali momentos deprimidos, momentos de realmente de entrar em uma depressão, mas que ao lado de Deus conseguiram superar essas situações, e outras que infelizmente não se agarraram a quem deveriam se agarrar, infelizmente acabaram optando por tirar a própria vida. Isso são registros bíblicos, né? E Jesus nos ensina como lidar com essas dificuldades, uma coisa por vez, aceitar que sempre vai acontecer coisas ruins em nossa vida é uma maneira. Nessas 6 noites nós conversamos sobre uma tridimensionalidade da nossa vida, né? A vida, ela tem 3 dimensões, né? Ela tem a sua largura, a dimensão física que eu digo, a sua largura, a sua profundidade, a sua altura, e a nossa vida se resume mais ou menos dessa forma. A nossa vida, a nossa família, nossos relacionamentos, nosso trabalho, nosso corpo, nossa mente. Mas há uma 4ª dimensão, isso é uma dimensão física, né? Isso já está relacionado com a física, que é a dimensão do tempo. E a partir de hoje, nas próximas 2 noites também, nós estudaremos sobre o tempo, sobre essa 4ª dimensão, que faz parte da nossa vida, que está junto dessas outras 3 dimensões, mas que muitas vezes a gente acha que não deve ser contada também, mas é muito importante. Então hoje nós vamos estudar um estudo muito importante, começaremos uma viagem no tempo. Mas antes de começar o estudo de hoje, eu quero convidar você a fazer uma breve oração ao nosso Deus, pedindo que Ele nos ajude a compreender a sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez pela oportunidade de podermos estar reunidos em Teu nome, de estarmos estudando Tua palavra, estudando de uma maneira prática, de uma maneira para que sirva para a nossa vida, para mudarmos quem somos. Nós confiamos que o Senhor quer nos ajudar, quer nos mudar, quer nos fazer sempre melhores. Que o Senhor nos abençoe, abra nosso coração e nossa mente com o Espírito Santo. É isso que eu peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.
Então hoje nós iniciaremos essa viagem no tempo. Hoje, o estudo de número 7, é hora de entregar o passado, a primeira dimensão temporal. É interessante que o tempo em si, da forma como a gente conta, não necessariamente a forma como ele é vivido. Muitas vezes, tudo é vivido ao mesmo tempo, passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro. Por exemplo, muitas pessoas, existe até um ditado dentro do meio da psicologia que diz que o passado, depressão é muita presença do passado, é muita coisa do passado. E ansiedade é muita presença do futuro. Então o tempo, a forma como nós vivemos o tempo, é tudo junto. É o passado, presente e futuro junto. Mas hoje nós vamos falar dessa dimensão, que é uma dimensão que todo mundo tem uma história, todo mundo tem um passado, mas que infelizmente muitos sofrem por causa disso. E nós vamos estudar se realmente nós devemos sofrer por causa disso, vamos ver o que a Bíblia diz a respeito disso e como nós podemos lidar com essa questão e entregar o nosso passado a Deus. Temos aqui essa imagem, futuro, presente e passado, tudo apontando para uma direção. Parece que muitas vezes nós vivemos essa confusão, estamos aqui nesse momento, mas às vezes lembramos do passado, pensamos no futuro e parece que cada um aponta para um lado, nenhum está realmente seguindo uma linha reta. É uma confusão para muitas pessoas essa questão, né? Eu trago primeiramente um questionamento. Você já pensou em viajar no tempo? Já imaginou essa questão de viagem no tempo? Você já pensou como seria poder andar pelo tempo, ir para o passado, e no futuro ver como é que é lá? Eu já trago um spoiler do estudo de sábado à noite. Nós faremos uma viagem ao futuro, através de uma máquina do tempo. Desde já eu já convido você a irmos juntos. Uma pessoa que viajou no tempo, nós veremos isso, então não perca. Mas já pensou em viajar no tempo? Atualmente está até uma discussão em rede social, acredito que muitas pessoas já devem ter visto. Se eu não me engano, tem uma série na Netflix que fala sobre viagem no tempo. É uma coisa que muitas pessoas pensam, já tiveram diversos filmes, outras obras, livros que tratam sobre essa questão. E vira e mexe, eu acredito que as pessoas ficam pensando, será como é viajar no tempo? Será como seria mudar um ponto da nossa história para ver como seria hoje? Eu tenho certeza que muitas pessoas já pensariam nisso, já pensaram nisso, na verdade. Olha só que interessante, é o homem com um relógio na mão e um portal para que ele possa entrar e viajar no tempo e mudar aquilo que ele achar que tem que ser mudado. Eu trago essa foto aqui, não sei se em casa dá para ver muito bem, é uma foto até, de certa forma, conhecida, uma foto entre aspas, obviamente. Essa foto é conhecida como o Viajante do Tempo, você pode pesquisar no Google depois, no Google Imagens, é uma foto que algum tempo atrás teve até uma polêmica enorme, é basicamente um homem com roupas atuais, de óculos escuros em uma época antiga. Aí diz que tiraram aquela foto e disse, olha só, aqui tem uma prova de um viajante do tempo, um homem que está com roupas atuais, roupas modernas, em uma época de vestimentas mais antiquadas. Olha só, né? Homens com terno, com chapéu, as mulheres vestidas de uma roupa também mais antiga, né? Mais de época, datada, e ele todo diferente, né, com uma vestimenta completamente diferente, mas isso é só uma montagem, isso é algo que fizeram, que não, obviamente não é verdadeiro, né, então é algo que fizeram simplesmente para fazer uma brincadeira e levantar uma polêmica na internet, né? Muitas vezes as pessoas compartilham isso como sendo verdade. Mas já pensou se fosse possível voltar ao passado? Você já pensou nisso? Primeiro de tudo, o que é o passado? Essa é uma questão muito interessante. O que é o passado? Nós temos que entender o que é o passado. O passado é uma parte do tempo e refere-se a todo e qualquer acontecimento em período de tempo anterior ao presente, sendo objeto da história que identifica e classifica os eventos verificados. Basicamente, é um tempo antes do que nós estamos vivendo. Por exemplo, as músicas que foram cantadas há cerca de 10 minutos já é passado. Aquilo já aconteceu. Mas aquilo ter acontecido
fez com que estivéssemos aqui nesse momento. Aquilo foi verificado, pode ser verificado, né? Tiveram testemunhas, na verdade, né? Então, é objeto da história e classifica os eventos verificados, como eu falei. É um período de tempo anterior ao presente, ou seja, o que passou, passou. A gente, às vezes, tem esse pensamento óbvio, né? O que passou, passou. Mas será se é assim mesmo? Será se o que passou já passou? Não influencia mais? Não tem mais importância? Será se para a maioria das pessoas é assim? Eu pergunto para você. Para você é assim, o que passou já passou, não importa mais? Será? Muitas pessoas parecem viver ainda no passado. Essa é uma constatação social, é uma constatação da realidade. Muitas pessoas parecem que ainda estão no passado. Através de quê? Através de traumas, pessoas que vivem o seu presente baseado em um trauma antigo, um trauma na infância, tem medo por exemplo, de rato, de cachorro, de alguma coisa que aconteceu na infância e agora ela está vendo aquilo como se o passado fosse presente. Tem pessoas que têm sentimento de culpa, fez alguma coisa no seu passado e hoje se culpa por aquilo, e quando passa por alguma situação sempre vem aquele pensamento, aquele sentimento de tristeza, de desânimo, de medo, aquele sentimento de culpa por ter feito alguma coisa que ela considera errado lá no passado. Tem a questão dos arrependimentos. A gente fica pensando, se eu tivesse feito diferente, se fosse de uma maneira diferente, se eu tivesse escolhido outro curso, se eu tivesse casado com outra pessoa, se eu não tivesse filhos, se eu tivesse ido para outra escola, se eu não tivesse permitido que fizessem aquilo comigo, vivem, né, arrependidas com o que aconteceu. Pessoas que são magoadas, né, mágoas, que também estão muito presentes, vivem pensando, vivem olhando para o outro com um sentimento ruim, com uma ideia má, né, lembrando de algo que aconteceu, o passado está muito presente. Lembranças das mais diversas, sejam boas, sejam ruins, né, e que as lembranças que são muito boas, as pessoas acabam sendo muito saudosistas, né, que o saudosismo é dizer assim, no meu tempo era melhor do que hoje, no meu tempo não tinha tanta violência quanto hoje, no meu tempo, antigamente, as pessoas não se tratavam dessa forma, no meu tempo é sempre aquele saudosismo, no meu tempo a seleção brasileira era melhor do que a de hoje, por aí vai, né? Ficam sempre lembrando do passado e negam o presente. Esse é um ponto muito importante. Pessoas que, pelos traumas, pelo sentimento de culpa, por arrependimentos, por mágoas, por lembranças, por saudosismo, acabam, infelizmente, negando o que está acontecendo nesse momento. É algo que, infelizmente, as pessoas vivem dessa forma. São pessoas que vivem em um eterno e se. Como eu falei, e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse tomado outro caminho? E se eu tivesse ido para outro lugar? E se eu tivesse feito outro curso? E se eu tivesse casado com outra pessoa? E se eu tivesse vestido outra roupa? E se? E se? Vive esse e se, né? Uma possibilidade remota. Essas pessoas, se pudessem, né, pessoas que, se pudessem, fariam uma máquina do tempo para mudar o seu passado. São pessoas que negam o seu passado, que temem o seu passado, que têm medo do seu passado, que no seu passado podem ter feito algum compromisso e que agora no presente estão presas a esse compromisso feito antigamente. Vamos ver se realmente nós devemos nos prender a isso, se esse passado tem que ser uma bola de ferro acorrentada a nosso pé, a nossa canela, que onde nós vamos, nós estamos carregando esse peso. Tem gente que carrega o passado como se fosse um saco de cimento em cada ombro, anda até cabisbaixo, isso reflete no comportamento, reflete na forma como anda, pessoas envergadas, isso é o passado sobre os seus ombros, que carrega, que traz esse peso e você não consegue carregar sozinho. É necessário que não tenhamos esse sentimento de querer tirar o que aconteceu, de mudar, de viver até, de certa forma, de maneira obsessiva, mas o meu passado se culpando, lembrando, com aquele sentimento de culpa, com aquelas ideias que aconteceu. Mas para você,
Mas para você que assim pensa, na verdade, né, de querer fazer uma máquina do tempo para mudar o passado, tenho uma má ou uma boa notícia, por que não? Eu tenho uma notícia, que pode ser mal, pode ser ruim. Qual é essa notícia? O passado não pode ser mudado. Primeiro ponto. Coloque na sua cabeça, o seu passado não vai ser mudado. Entendeu? Não vai ser mudado. Eu estou falando baseado no que o próprio Deus diz. O que aconteceu, já aconteceu. Não adianta, como diz o ditado, chorar sobre o leite derramado. O leite já derramou. Vamos fazer o quê? Ficar chorando ou vamos limpar o chão? O que importa é daqui para frente. O passado, coloque isso na cabeça. O passado não pode ser mudado. Veja só o que a Bíblia fala sobre isso, por exemplo. O profeta Isaías, no capítulo 43, no versículo 18 do seu livro, ele diz o seguinte: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Olha só o que Deus está falando por intermédio de Isaías. Obviamente aqui há todo um contexto, mas esse recado também é para nós. Não vivam no passado, esqueçam o que se foi. Eu sei que eu dizer para você, esqueça o que aconteceu, você não vai conseguir, ninguém consegue esquecer. Pelo contrário, muitas vezes, isso até é uma constatação do funcionamento do nosso cérebro com relação às lembranças. Se eu disser assim para você, não pense num gato. A primeira coisa que vem na cabeça é um gato. Então, quando eu digo assim, esqueça o que aconteceu, eu estou invocando aquele acontecimento de volta. Eu sei que dizer assim, não esqueça o que aconteceu. Então, que sentido que a Bíblia está dizendo que nós temos que esquecer o que se foi? Que não devemos viver no passado, não vivam no passado. O que é esquecer, então, afinal de contas? Esquecer não significa apagar da memória, mas é não ser um tormento para cada um de nós. Não é que você vai esquecer aquilo que te traumatizou, não é que você vai esquecer alguma coisa que você fez que você se sente culpado, não é que você vai tirar da memória uma situação de saudosismo, não é que você vai tirar da memória um arrependimento que você tem na vida, mas é que isso não vai mais te atormentar, não vai ser um tormento, não vai ser um peso, não vai ser algo que vai gerir a sua vida, não vai ser algo que vai ser aquilo que você vai basear a sua vida nisso. Esquecer é mudar a forma como você lida com esse passado. Esse é o ponto principal. Não é tirar da cabeça, não é arrancar da sua memória, das suas lembranças, aquilo que aconteceu. O esquecer é você lembrar desse passado e não sofrer. Esse é o ponto principal. Esse é o ponto que a Bíblia quer nos apresentar. Em Lucas capítulo 9, versículo 62, Jesus diz o seguinte: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe o que Jesus está dizendo? Se você quer iniciar um trabalho junto com Jesus, viver junto com Jesus, mas você só vive olhando para trás, você não ainda está apto para o reino de Deus. Não é que você não mereça, não é que você não conseguirá, mas é porque você não está olhando para o reino de Deus, você está olhando para trás. Você está se focando no que aconteceu, no que está lá atrás. Você não está olhando nem no momento presente e nem para o seu futuro brilhante que você pode ter. Você está simplesmente se prendendo ao que aconteceu, às más lembranças, às mágoas, aos arrependimentos, aos ressentimentos, a tudo que aconteceu. E quando você olha para trás, você não sabe para onde você está olhando para frente, andando para frente. Você não sabe o que você está fazendo. E facilmente você vai se desviar. Faça essa experiência, comece a andar olhando para trás, ver onde é que você vai esbarrar. Numa parede, talvez. Espero que não, no meio da rua. Mas numa parede. Você, se ficar olhando para trás, olhando para o seu passado, você não verá um futuro brilhante que Deus quer te dar. Então, olhe para frente. Esse é o conselho de Jesus. Olhe para a frente. Olhe para o que está por vir. Olhe para o seu presente e olhe para frente. Não olhe para trás. Esse é um conselho muito importante. Não podemos buscar aquilo que não pode ser mudado. Não queira buscar
algo que você não conseguirá mudar. Esse é um ponto muito importante. Não fique remoendo alguma coisa, como eu coloquei lá, e se eu tivesse feito diferente, mas se eu tivesse feito diferente, as pessoas pensam, se aquela bola do Renato Augusto tivesse entrado no jogo contra a Bélgica, o Brasil não teria sido eliminado da Copa do Mundo. Algumas pessoas pensam isso. Ou seja, vivem se remoendo, pensando naquilo, sofrendo com uma ideia no passado que não vai mudar nada. Não conseguirá mudar nada. Essa é simplesmente uma constatação da realidade. Isso aqui não é opinião, não é uma ideia, é a realidade. E nós temos que aceitar a realidade. Outro ponto muito importante, nós não podemos nos envergonhar do nosso passado. Não tenham vergonha do que aconteceu. Esse é um ponto muito importante. Eu sei que nós podemos ter tido atitudes que não são socialmente aprováveis. Que as pessoas, você pode falar para alguém, e a pessoa dizer para você, nossa, mas isso é horrível, mas o que você fez é nojento, mas o que você fez não é bom. Mas não tenha vergonha disso, porque o que aconteceu não pode ser mudado. Não pode ser mudado. O que aconteceu, já foi. O que aconteceu, você não vai conseguir mudar. Olhe para frente. Nós não podemos nos envergonhar do nosso passado. E na Bíblia tem um exemplo muito interessante e muito importante sobre isso, que é um homem, né? Há um homem na Bíblia que teve um passado deplorável, mas não o negou e nem quis mudá-lo. Teve um homem que na Bíblia perseguiu os outros, consentia na morte de outros, mandou muitos para a prisão, até matou algumas pessoas direta e indiretamente, fez parte de um movimento perseguidor, fez parte de um movimento que negava a Deus, negava a Jesus, mas ele não se envergonhou disso. Ele não chegou depois que se converteu, nós vamos ver a história desse homem no próximo slide, resumidamente. Ele não se envergonhou disso, pelo contrário, ele afirmava o seu passado, porque foi pelo seu passado que ele chegou até onde ele chegou no seu futuro. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, né, o Saulo. O apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 4 a 6, ele diz o seguinte: ainda que também podia confiar na carne. Olha só, ele faz aqui uma análise sobre confiar na carne, nas obras, e confiar em Deus, né, no capítulo 3. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Aí Paulo vem falar da sua história agora, olha que interessante. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Ele fala da sua identidade. Eu sou israelita, fui circuncidado ao 8º dia e faço parte da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus, segundo a lei, fui um fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, sendo a justiça que há na lei irrepreensível. O que Paulo está dizendo? Eu persegui a igreja, eu mandava prender, se fosse necessário, eu mandava matar. Eu consenti na morte de Estevão, eu vi ele sendo apedrejado, eu só peguei as roupas dele e tirei dali de perto. Eu fazia coisas deploráveis, o meu passado foi horrível, mas eu estou aqui. O que tinha na lei como justiça, eu era ferrenho. Se a lei mandava matar, eu dizia para matar. Se a lei mandava prender, eu dizia para prender. Se a lei mandava devolver o dobro, o quádruplo, eu mandava fazer isso. Eu não tinha piedade. Paulo está dizendo isso, que ele era irrepreensível, um perseguidor. Ele era um homem sem piedade. Olha o que Paulo está falando dele mesmo. Ele não nega o seu passado. Ele está testemunhando do seu passado. Ele está falando coisas que, para aquela época principalmente, era de se envergonhar. Era alguma coisa que não era boa de se falar, digamos assim, né? Era algo que ele não se envergonhava. No versículo 13 do mesmo capítulo de Filipenses, capítulo 3, ele diz: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Olha que interessante. No slide anterior, nos versículos 4 a 6, ele fala da sua história. E aí, de repente, ele diz: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Ou seja, ele falou de um acontecido, mas ele disse que esqueceu. Lembra do sentido? Aquele passado não tem mais um poder de atormentá-lo.
não tem mais um poder de prender ele naquele momento em que ele era, naquilo que ele era. Aquele passado, ele esqueceu porque o passado não tem mais nenhum poder sobre ele. Porque as coisas ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Tem que olhar para frente, não se envergonhe do seu passado. Não tenha medo do seu passado. Não ache que o seu passado vai te destruir, pelo contrário. Ele ficou para trás. O seu passado, a gente vai ver que já morreu. O seu passado já morreu. Não permita que o seu passado te impeça de ir aos braços de Cristo. Esse é o meu primeiro apelo de hoje. Não impeça que o seu passado te prenda. Jesus está aqui de braços abertos para te receber como você é, como nós vimos no estudo sobre o corpo. Ele nos quer como nós somos. E não espere resolver o seu passado por qualquer meio, seja por meio de terapia, de psicoterapia, procurar um psicanalista, ou procurar qualquer tipo de abordagem, tomar remédio. Não espere isso, porque quanto mais você demorar, mais difícil será lidar com esse passado. Vá aos braços de Cristo olhando para frente. O passado não pode te prender. Em João capítulo 8, versículo 11, o capítulo 8 é o capítulo que fala sobre a história da mulher adúltera. Né? É uma história muito conhecida. Basicamente, uma mulher foi pega em flagrante adultério. Só a mulher foi pega, interessante, foi em flagrante adultério, mas só a mulher que foi pega. O homem parece que escapou, né? E foi levado até Jesus para fazer, de certa forma, uma armadilha para Jesus no que ele diria com relação ao julgamento daquela mulher. Se Jesus mandasse apedrejar a mulher, iriam dizer que Jesus era sem misericórdia. Se Jesus dissesse para não apedrejar a mulher, ia dizer que Jesus ia contra a lei. Quiseram fazer ali uma armadilha para Jesus, para os fariseus, obviamente, para que Jesus caísse naquilo ali e ele não tivesse mais credibilidade, por exemplo. Mas olha só, depois de tudo aquilo, Jesus escrevendo os pecados de cada um daqueles que estavam com pedras nas mãos, basicamente diz, uma história conhecida, atira a primeira pedra, aquele que nunca errou, nunca pecou, e a multidão devagarzinho, né, cada um vai saindo, porque todos reconhecem que são pecadores. Jesus, ele não, em nenhum momento, deu uma determinação, né, a armadilha não funcionou. E quando chega, a mulher está no chão, Jesus disse para ela levantar o rosto, né, e Jesus pergunta para ela, cadê aqueles que estavam te acusando, né? E ela responde, ninguém, Senhor. No versículo 11 ela responde, ninguém, Senhor, disse ela. E declarou Jesus, eu também não a condeno. Veja só, uma mulher pega em flagrante adultério. A lei de Moisés dizia que os adúlteros tinham que ser apedrejados fora das cidades. E Jesus diz para ela, eu não condeno pelo que você fez. Quando ele fala isso para ela, o recado não é só para ela. O recado é para nós, é para você que está em casa. É para você que está nos acompanhando. O recado é para você. Jesus não condenará você por aquilo que você fez, seja a pior coisa que você possa ter feito. A Bíblia nos garante isso. O pior pecado que você pode ter cometido, você não será condenado por ele. Não será condenado por esse pecado. Obviamente, nós estudaremos como que um pecado deplorável de matar alguém, será se, por exemplo, um pedófilo, então pode ser alguém que abusa de uma criança, pode ser salvo? Sim, pode ser salvo, a Bíblia diz que sim. Um assassino pode ser salvo? Sim, a Bíblia diz que sim. Uma pessoa que comete adultério pode ser salvo? Sim, porque Jesus não a condenará. Nós estudaremos como isso pode acontecer. Eu convido vocês a pegar suas Bíblias, né? Agora nós temos estudado a Bíblia, né? É muito importante nós aprendermos a manusear a Bíblia, para que nós possamos ler o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30. É um complemento ao texto que nós estávamos lendo. Vamos abrir juntos a Bíblia, Atos 17. Você, instrutor que está com os seus amigos em casa, os seus irmãos, ajude-os. Aqueles que ainda não conhecem a Bíblia de maneira 100%, né? Sempre temos alguma coisinha que está faltando.
mas em Atos capítulo 17, versículo 30, eu quero ler junto com vocês. Já encontraram? Em casa digam amém quem encontrou. Amém. Eu quero ler junto com vocês. Atos 17, 30 diz: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, aprendam. Olha o que está escrito na Bíblia em Atos capítulo 17, versículo 30. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Deus, aquele que não conhece o errado, Deus, ele não condenará por essa questão de ignorância. É muito importante que, se nós fizemos alguma coisa, não sabíamos que era errado, vou dar um exemplo. Você que, por exemplo, comia carne de porco, agora sabe que não pode comer carne de porco, Deus não te condenará por isso. Se você fez alguma coisa de errado, você, por exemplo, eu não conhecia a Bíblia, não conhecia os princípios bíblicos, eu traí a minha esposa, traí o meu esposo, Deus, porque Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. Mas agora, se você reconhece isso, se você fez alguma coisa que não está de acordo com os princípios de Deus, o versículo complementa: busque arrependimento. Amanhã estudaremos mais sobre isso. Amanhã teremos um estudo especial sobre pontos como esse. Não há culpa para aqueles que se entregam. Não há nenhuma culpa para aqueles que reconhecem os seus erros e vão aos pés de Jesus. Não há passado que possa impedir isso. Não há nada que vai impedir as pessoas realmente de se aproximarem a Jesus. Não há culpa nenhuma. Você não pode justificar uma culpa, algum problema que você fez, algum compromisso, algum tipo de relacionamento que você fez antigamente. Eu não posso porque eu tenho esse problema. Isso não é justificativa, porque Jesus quer você como você está. Não é como você será, não é como você era, mas é como você está. Jesus quer você da forma como você está. Acredite nisso. Lucas capítulo 23, versículo 43. Vamos ler. Diz o seguinte: disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje que estarás comigo no paraíso. Esse texto é o texto quando Jesus já estava crucificado, estava na cruz, nos seus últimos momentos, cumprindo o seu sacrifício por cada um de nós. Tinha 2 ladrões, um em cada lado dele, eram 3 cruzes ali, ele estava no meio. Um dos ladrões, ele diz, até provocando Jesus: se tu és o Cristo, por que não desce daqui e nos salva também? E o outro diz: não vês que é o Filho de Deus? E um dos ladrões diz: Senhor, leva-me para o paraíso, me leva, me salve. Um dos ladrões. A cruz, naquele tempo, era o pior castigo, a pior punição para aquele que cometeu algum tipo de infração com relação à lei. Era de vergonha, aquilo era vergonhoso, aquilo era para as maiores atrocidades feitas. Tinha 2 ladrões, tinha 3 pessoas, um não merecia estar na cruz, quem merecia era cada um de nós. Nós sabemos disso, nós veremos amanhã. Daqui a alguns momentos nós veremos desses dias. E os outros 2, pela lei, mereciam estar lá. Pela lei de Deus, eles mereciam estar naquelas cruzes. Eles fizeram algo que era uma atrocidade enorme. Mereciam estar lá, aquela pior punição. A cruz em si, ela não matava. A cruz, a pessoa morria devagar no sol, sem hidratação, sem comida, sendo queimado ali pelo sol, o sangue escorrendo devagarinho pelas feridas dos pregos. Era uma coisa que não era feita para matar em si, mas era feita para judiar, uma morte bem devagar, bem triste. E Jesus diz para aquele homem que diz, quando pede: Jesus, lembra-te de mim quando vier o teu reino. Um dos ladrões que estavam na cruz, e Jesus diz: em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Em verdade te digo hoje, que você estará comigo no paraíso. Jesus diz para aquele ladrão com pecado, que teve pecados deploráveis, que teve uma vida horrível provavelmente para ser crucificado, uma pessoa que um passado terrível, mas que nos seus últimos momentos se entregou a Jesus como ele estava. Olha só que interessante, ele não esperou, por exemplo, será que eu saio daqui? Será que eu vou reaver minha vida? Não.
ele se entregou da forma como ele estava, ensanguentado, ferido, queimado pelo sol, mas é a forma como ele estava e se entregou a Jesus, e Jesus garantiu: estarás comigo no paraíso. Jesus naquele dia fez aquela promessa para ele. E quando Jesus voltar, se Jesus prometeu, esse aqui será ressuscitado na primeira ressurreição. Você pode ter certeza disso. Não espere você reaver a sua vida, mudar a sua vida, melhorar a sua vida. É hoje o momento de se entregar a Deus, não há outro momento. Não há passado que não possa ser apagado do céu. O nosso passado não pode ser apagado da existência em si, mas a nossa vida de pecado do céu pode ser sim apagada. Jesus, ele, ao purificar o santuário celestial, como diz Daniel no capítulo 8, ele está limpando todos os registros de pecados daqueles que se arrependeram, os registros de pecado do céu. Será se ele apagará o seu registro dos seus pecados no céu? Será se o seu passado realmente não contará mais? Depende de cada um de nós. Não espere uma mudança do passado. Esse é um ponto muito importante. Não espere que seu passado mudará. O que vai mudar é a forma como estamos hoje. Essa é a hora de você entregar seu passado a Jesus. Esse é o apelo de Deus para você nesse momento. Você que tem das características que eu te falei, se há sentimento de culpa, se há mágoa, se há alguma coisa que te prende, se você fez um compromisso com alguém, por exemplo, que está te prendendo, está te escravizando, nesse momento você tem que entregar o seu passado a Jesus, porque Ele vai quebrar tudo aquilo que está te prendendo. Eu quero falar especialmente para uma pessoa nesse momento. Uma pessoa que eu admiro muito, tenho muito respeito, grande pai, grande trabalhador, que é o nosso irmão Joseli, o esposo da nossa irmã Irailde, pai do Marquinhos, pai do Mateus. Eu quero falar para você nesse momento, meu irmão. Nós já estudamos a Bíblia juntos, o Senhor é um conhecedor da palavra de Deus, mas nesse momento Jesus vai quebrar aquilo que está te prendendo, que ainda não se entregou a Ele. Jesus vai quebrar. Eu faço um apelo a você, um apelo do céu. Entregue-se a Jesus, irmão Joseli. Você tem que fazer isso, é o melhor para a sua vida. Não há nada que te impeça. Tudo aquilo que foi feito, que não foi feito em nome de Deus, a Bíblia diz, Deus não leva em consideração. Ele mesmo vai quebrar aquilo que está te prendendo. Entregue-se a Ele. E você, meu irmão, que também nos acompanha, se tem alguma coisa que te prende, que, como eu falei, parece ser uma bola de ferro na sua canela presa, o único que pode quebrar essa corrente é Jesus Cristo, mas você tem que buscá-lo nesse momento. Enquanto você faz esse compromisso com Deus, enquanto você reflete, enquanto você busca firmar esse compromisso, escreve no papel, eu aceito entregar a minha vida, o meu passado a Jesus. Escreva no papel, tire uma foto, mande para a gente. A nossa irmã Erislaine vai cantar uma música muito especial. E Deus quer que você faça um compromisso com Ele nesse momento. Aceita fazer esse compromisso? Vamos ouvir essa música especial. Deus que tudo vê, Deus que tudo vê, Deus que tudo vê. Meu Deus habita acima das estrelas, honrado pelos anjos, seu nome tem poder. Reina sobre todo o universo, em sua autoridade rege as nações. Esse mesmo Deus
Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Deus que tudo, Deus que tudo Meu Deus está além do infinito, também está bem perto do teu coração. Ele não oculta o seu amor e sempre está disposto a suavizar a tua dor. Meu Deus é mais sublime que as riquezas, o amor que excede as grandezas está em seu coração. Conhece os humildes e contritos, dá alívio aos aflitos e nunca vai negar-te a mão. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Esse Deus ainda chora as tuas lágrimas, conhece tuas lutas e sabe os porquês. Ele é o autor da tua vida. Ele vai sarar tuas feridas. Esse mesmo Deus conhece a tua vida, conhece o teu mundo, conhece o teu ser. Ele sabe tudo o que sentes, vê dentro da alma. Esse Deus é o Deus que tudo vê. Naraná, o Deus que tudo vê. Amém, que Deus seja louvado. E aí, meu irmão, fez seu compromisso com Deus, fez um compromisso de entregar tudo aquilo que te atrapalha, tudo aquilo que te distancia das coisas boas, te distancia da tua família, te distancia dos amigos, te distancia do bem, te distancia da paz. Entregue a Jesus. Escreva, coloque no papel: eu aceito entregar a minha vida, eu entrego o meu passado. Escreva, registre isso, declare isso a Deus. Não é para nós, não é para o seu instrutor, não é para a sua família, é para Deus que você tem que fazer essa declaração.
É um compromisso seu e dele. Faça isso que você não se arrependerá. E nesse momento eu quero orar pela sua decisão, pela sua entrega. Eu quero orar em agradecimento a Deus pela oportunidade que Ele nos dá de nos libertar de tudo aquilo que nos faz mal. Quero convidar você a fazer uma oração. Vamos orar nesse momento? Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado mais uma vez porque o Senhor nos olha com piedade, nos olha com amor, nos olha com compreensão. Entende que o que fizemos no passado foram erros, mas que são erros perdoáveis. Entende que o que fizemos no passado foram situações que muitas vezes fizemos porque éramos ignorantes, não conhecíamos realmente aquilo que estávamos fazendo. Mas nós confiamos em Ti, Senhor, e nós te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem de nos perdoar, de não nos condenar por aquilo que fizemos, seja a pior coisa que possamos ter feito, o Senhor ainda pode nos perdoar, porque o Senhor é grande em misericórdia, é um Deus de amor, é um Deus de entendimento, de compreensão. O Senhor consegue nos entender, consegue entender aquilo que o ser humano não entende. O Senhor consegue olhar em um bandido, em um usuário de drogas, consegue olhar o coração de um assassino, consegue olhar o coração de um ladrão, consegue olhar o coração de uma pessoa que abusa de crianças e ver nele pessoas que podem ser salvas. O que o ser humano não consegue ver, mas o Senhor consegue ver. Não importa o erro, não importa aquilo que aconteceu, mas o Senhor está disposto a nos perdoar. Mas temos que desejar, Senhor, nos ajude a Te buscarmos, a buscarmos o Teu perdão, a buscarmos esquecer o nosso passado. Só em Ti é que podemos esquecer aquilo que nos afeta, nos atormenta e nos prende e não nos deixa ir à frente. Que o Senhor possa quebrar todas as correntes, tudo aquilo que nos prende, Senhor. Nos ajude com Teu Espírito Santo, com Teu perdão. Em nome de Jesus, amém. Sua entrega, eu tenho certeza que você vai se entregar a Deus. Ele quer isso de você, é o seu compromisso com Deus. Então entregue-se. Amanhã nós teremos mais um estudo muito especial. Hoje nós vemos na nossa viagem do tempo o passado. Agora vamos à frente, vamos ao presente amanhã. Amanhã estudaremos o presente, no futuro estudaremos o presente. Que interessante, né? Então vamos ver como nós podemos entregar o nosso presente a Deus, como nós podemos fazer isso. Vimos o passado, que Deus não nos condenará por nada que fizemos, mas é necessário que o presente esteja junto com esse passado para que não possa haver nenhum tipo de condenação. Amanhã continuaremos nossa viagem no tempo e você é nosso convidado especial. Esteja conosco a partir das 19h30 mais uma vez. Pela permissão de Deus, obviamente, estaremos aqui. Em nome de Jesus e até a próxima.